Beleza. Agora sim está gravando, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre graça. Então, primeiro que nós vamos discutir realmente, entender um conceito. O que é graça? Semana passada nós falamos, né? Que graça, na verdade, é uma das dispensações. Então, nós temos dispensação da inocência. Um dia nós vamos falar sobre isso melhor. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, patriarcal, a dispensação da lei e depois a dispensação da graça. Dispensações são tempos e formas de como Deus tratou com a humanidade após a queda, né? E no caso, a inocência também antes da queda. Então, como que era a relação do homem com Deus, como era a relação sobre essa questão do trabalho de Deus com a humanidade. Então, em vários momentos, Deus trabalhou de várias maneiras. A graça é a dispensação que nós estamos vivendo agora, né? Na dispensação da inocência, o homem era inocente, não tinha conhecimento do bem e do mal. Na dispensação da consciência, o homem já tinha conhecimento do bem e do mal. Então, todas as coisas foram diferentes. Deus deu uma consciência ao homem para que pudesse escolher o bem e o mal. No governo humano, Deus deu uma dimensão para que o homem se organizasse e governasse, porque estava tudo fora de controle, cada um fazia o que queria. Então, no governo humano, Deus estipulou nações, governos, reuniu pessoas poderosas na terra. Então, começou a se organizar povos, nações, com governantes. No patriarcal, Deus já começou a se relacionar com o homem. Então, ele já chamou o homem desses povos. Então, ele separou primeiro um homem, para que desse homem tivesse um povo. Ele chamou quem? Abraão. Ele chamou Abraão, tirou de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia ali, que era dessa região, que já tinha um governo sólido, separou Abraão, e de Abraão ele fez uma nação, né, dentro ainda do governo humano. Essa nação é Israel, para que viesse o Messias. Depois que ele fez o patriarcal, o Abraão, veio a dispensação da lei com Moisés. Aí Deus trouxe a Torá, que é a lei ou o ensino ao povo, para que o povo se separasse das outras nações, ficasse santo, separado para ele. Então essa foi a dispensação da lei. Na dispensação da graça, é a dispensação que veio após a lei, a dispensação que nós estamos vivendo hoje. Na dispensação da lei, basicamente, Deus tratou com Israel. Na dispensação da graça, todos os povos estão envolvidos. Todos nós fomos contemplados por ela, né? Então, é assim, essa forma de como Deus trabalha conforme o tempo, né? Conforme as coisas foram acontecendo com o homem. E ainda haverá outra dispensação, que é a dispensação do milênio. Que após a graça, o Senhor vai vir a essa terra, vai governar esta terra por 1000 anos, e essa é a dispensação do milênio, onde nós seremos perfeitos, com corpos glorificados, Jesus Cristo estará no trono em Jerusalém, e nós, todo mundo deste mundo, será governado por ele. Maravilha total. Por enquanto, nós estamos na dispensação da graça. Aqui diz assim, a graça é a salvação por meio da fé em Cristo e não das obras dos homens. É muito simples. A graça é algo que Deus te deu, nós falamos sobre isso semana passada, né? Ele te deu totalmente sem que você merecesse ou lutasse por isso, ou fizesse algo por causa disso. Não teve um trabalho seu, não teve um merecimento seu, não teve um motivo que levasse Deus a fazer isso por causa de alguma ação do homem. A graça significa Deus estendendo mesmo algo para o homem. Então ele veio, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se inclinou, a própria palavra diz, né? Caris, que a gente viu em grego, é se inclinar, não no sentido de reverência, mas no sentido de abaixar para entregar algo mesmo. Então, simplesmente Deus veio e entregou ao homem a graça, né? A graça é algo que nós não merecemos, mas foi entregue por nós por causa do amor. Aqui no texto em Efésios diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que te liga a Deus hoje
Não são as obras, mas a graça, o favor imerecido. Nós discutimos também que, antigamente, quando o homem caiu, não havia caminho, certo? Lembra? Nós falamos sobre isso? Não havia caminho para Deus, não tinha uma forma, não tinha o que você fizesse que pudesse voltar à sua essência original. Que Deus te criou. Que é a essência original, você eterno, perfeito e pleno. Você caiu, separou-se de Deus, estava condenado a ficar separado de Deus para sempre. Separado de Deus, nada existe. Ou seja, estava condenado à morte. O único jeito de um homem voltar a estar diante de Deus novamente era se de Deus viesse o socorro. Era o único jeito. Era só se Deus se inclinasse, só se Deus desse esse acesso. E isso Deus fez, e isso nós chamamos de graça. Amém? Ele fez isso. Quem recebeu a graça e com que propósito? Aí que está a questão, né? Nossos amigos calvinistas que nos perdoem. Calvinismo é uma das filosofias, o professor é assim, fala qualquer coisa, vai explicar. Tem hora que eu tenho vontade de subir aqui no altar e explicar algumas coisas que o pastor fala, dá finiquito em mim. Nossa, como que ele explicar isso, o pessoal entender o que ele está falando, porque é profundo? Eu falo, puxa, será que está todo mundo entendendo? Eu dou, meu Deus do céu, ele fala alguma coisa, eu falo, meu Deus, como que ele ia explicar isso aí? Mas calvinismo, a gente fala, é por causa de uma teoria, né, de uma linha de pensamento cristão. Uma das linhas calvinistas, são muitas, mas uma é aquela uma que fala sobre predestinação. O homem que é salvo, ele já nasceu salvo e não tem como perder a salvação. E o homem que é perdido, ele nasce perdido e não tem como ser salvo. Então ele tem uma linha de dizer que Deus já escolheu quem é salvo e quem é perdido. Só que nós não acreditamos nisso. Amém? Nós somos herminianos. Já ouviu esse termo? Herminiano e calvinista? Nunca ouviu esse termo, né? Herminiano é a questão da escolha, livre-arbítrio. Aquele que acredita no livre-arbítrio. Ou seja, eu escolho o caminho de Deus e por isso a graça me alcançou. Isso é herminiano. Ou eu já fui escolhido para ser salvo e ele foi escolhido para ser perdido. Isso é calvinismo. Certo? Neste caso, olha o que o texto diz em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quanto o receberam. Quem recebeu quem? A todos os homens que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? Então a graça é para quem? Todas as pessoas desta terra, sem exceção. Todas as pessoas têm acesso à salvação, a Cristo e à verdade. Absolutamente todas as pessoas. Tem pessoas que não agarram essa graça e não aceitam ela, mas está disponível enquanto a pessoa ainda estiver viva. Bem? Bom, a graça foi dada, vamos começar com as perguntinhas, igual foi da lei. Vocês lembram da lei? A lei foi dada a todos os povos? Você lembra? Se a lei foi dada a todos os povos? Não? A lei não foi dada a todos os povos. Você lembra quem subiu lá em cima do Monte Sinai? Moisés. Alguém mais? Egito? Filisteus? Assíria? Mais ninguém. Moisés. Depois que Deus deu a lei a Moisés, Deus mandou que o povo de Israel pregasse a lei a todos os povos? Não. Deus mandou que eles se fechassem e não se misturassem com os outros povos. Agora, em contrapartida, a graça foi dada a todos os povos? A graça foi dada a todos os povos. Glória. O texto em Romanos 5,18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida.
Ou seja, a lei veio para o povo de Israel se separar das nações. A graça veio para todos os povos. É diferente a situação da graça e da lei. Há algum texto bíblico sobre pregar a graça aos povos? Vamos primeiro fazer a pergunta para relembrar da aula passada. Há algum texto bíblico que fala sobre pregar a lei aos povos? Tem algum texto bíblico que fala assim, Deus mandou que pregasse a lei aos povos de Canaã? Não há. Muito pelo contrário. Deus falou assim, ensina aos seus filhos, inculque neles, e os povos das outras nações não se misturem com eles. Não fale com eles, não traga a cultura deles, não receba esposas deles, não dê as suas mulheres para eles, não se misture, se separe. Agora, em contrapartida, a graça. Há textos bíblicos que nos impulsionam a pregar a graça a todos os povos? O próprio Jesus falou. Marcos 16:15, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 24:14, o mesmo Jesus Cristo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. E aí virá o fim. Então você vê a diferença. A lei, Deus mandou que o povo se fechasse. A graça é exatamente o oposto. Qual que era o objetivo de Deus quando enviou a lei? Separar o povo para que ele se mantivesse santo. Por que Deus queria que o povo de Israel se mantivesse santo? Para que viesse o Messias. E a partir do Messias, a salvação de toda a humanidade, de todos os tempos. A mesma coisa em todas as dispensações. Então, primeiro o homem caiu, acabou. O homem caiu, saiu da presença de Deus, morte certa, nada subsiste fora de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Qualquer coisa que sai fora de Deus está perdido, está condenado. Por isso que eu falei que salvação não é não ir para o inferno. Salvação é se reconectar a Deus. Então você se reconecta a Deus, aí você está salvo. Por quê? Você se reconectou ao propósito de tudo. Então Deus ele foi fazendo dispensações até chegar em um ponto da graça para que Jesus viesse e liberasse de volta a graça, o amor e a reconexão a todos os povos. Por isso nós, que somos considerados gentios na palavra de Deus, o que é gentio? Gente que não é judeu. Lá fala assim, aos gentios, né? Aos judeus e aos gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. Significa o quê? Que ele é o apóstolo que pregava aos que não são judeus. Nós, no caso, somos alcançados pela graça de Deus. Amém? Então essa é a diferença. Você vê que a graça nos alcançou, a graça é para os povos. A graça foi dada para levar salvação à humanidade? Vamos voltar à pergunta da lei. Eu fiz a mesma pergunta sobre a lei. A lei foi dada para a salvação da humanidade? Não. Não era para ser pregada a toda a humanidade? E a graça? Vocês entendem a diferença da dispensação? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. A lei, como a gente disse antes, né? A lei é perfeita, gente. A lei é a vontade de Deus. A lei é a própria revelação de Deus. Não tem como dizer que a lei foi abolida. A lei não pode ser abolida. Né? A gente até relembrou de como a lei veio para a terra. Monte fumegante, gente, nuvem explodindo mesmo. Era coisa poderosa acontecendo na terra. Deus escreveu nas tábuas de pedra com os seus próprios dedos. Dizer, aboliu a lei? Não aboliu. A lei é a vontade de Deus. Ela determina a vontade de Deus. Ela mostra a vontade de Deus. E ela falava sobre Cristo. Todas as festas, né, todos os dias santos, tudo isso falava de Cristo. Então a lei, ela é perfeita. Mas existe uma questão, né?
A lei ela veio para tratar o homem não espiritual. Um homem que ainda não tinha conexão espiritual com Deus. Por isso que na graça existe um tratamento diferente com o homem. Porque agora na graça, o homem despertou o espírito, ele renasceu no espírito e tem uma conexão direta com Deus. Por isso o tratamento de Deus na graça é diferente do tratamento de Deus na lei. Na lei era assim, ou você cumpre a regra, ou você é expulso da nação, ou você morre apedrejado, ou você é punido. Por quê? Ele tratava uma lei espiritual para homens carnais. Agora, na graça, nós vivemos um outro nível de conexão com Deus. Não é apenas algo que nós estamos vendo e obedecendo, mas é algo que nós estamos vivendo e está dando frutos dentro de nós. É uma conexão diferente. A graça foi dada para levar a salvação à humanidade? A Bíblia fala assim, em Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A Israel? A todos os homens. Todos os homens. A graça não são leis exteriores, Romanos 7,14, a serem obedecidas na carne, mas conexão com Deus pelo Espírito Santo, que nos foi enviado para nos transformar de dentro para fora. Romanos é a referência, não o texto. De dentro para fora, de carnais e espirituais. Esse Romanos 7,14, Paulo fala que eu sou carnal, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, como é que eu vou obedecer uma lei espiritual se eu sou carnal? Então, assim, a graça ela veio para nos fazer uma conexão mais poderosa com Deus. Nós temos acesso à presença de Deus realmente. Nós entramos em um novo, como é que posso dizer, ambiente espiritual. Nós temos acesso à presença, à revelação do Espírito. Nós somos transformados, o Espírito entra em nós e gera frutos do Espírito, que são resultados do trabalho do Espírito em nós. O Espírito age em nós com dons, com poder, nos batiza com o Espírito Santo, com fogo. Tudo isso veio depois da graça de Deus. Essa é a diferença do homem antes da lei e um homem depois da lei, na graça. Entendeu? Quando nós vemos assim, agora nós não estamos mais no tempo da lei, significa que nós estamos no tempo da graça e temos um acesso melhor, mais profundo com Deus. Agora vamos lá, queridões. Aqui que deu o tilt na galera semana passada, eu diria. Deu um tilt, irmão. Alguns vieram falar comigo, irmão, e agora? Eu tenho que obedecer a lei, não tenho? A lei, e agora? A lei é legítima, não é legítima? O que é? O que eu tenho que fazer, então? É pecado não fazer a lei, não cumprir a lei, ou não é? Agora que vivo no tempo da graça, posso pecar e não ser condenado? Já que é de graça, não é pelas obras, é pela fé. Eu não tenho que fazer obras para ser salvo. Eu tenho que ter fé, a crer no Senhor Jesus Cristo. Se é o caso, será que eu posso, então, pecar o tempo todo? Porque o que é pecado, segundo a palavra de Deus? Transgressão da lei. Meu Deus do céu, consciência para tudo quanto é lado agora. O pecado é transgressão da lei. Certo? Eu estou falando assim, a graça não é pela lei, não é pelas obras, é por fé. Aí eu falo assim, e agora? Se eu pecar, porque eu estou vivendo a graça, será que eu posso continuar pecando e ser salvo? E dizer, eu creio em Jesus Cristo, então sou salvo. É assim que funciona, meus queridões? Nós vamos ver que não é assim que funciona. Né? Se observarmos bem a pregação de Jesus Cristo no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Mateus 5-7, veremos que não é bem assim. Aqui eu fiz uma tabelinha assim, né, para a gente comparar. Lá no tempo da lei, tinha uma lei que dizia, né, para não assassinar, bastava não assassinar. O que é assassinar? Matar alguém, correto? Matar alguém. Então, não matarás. Ponto. No tempo da graça, além disso, eu não posso nem guardar rancor. E aí, hein?
Se eu guardar rancor, para Deus está comparando como assassinato no tempo da graça. Então piorou. Ficou mais difícil ainda. No tempo da lei, bastava não adulterar. O que é adulterar? Ter relacionamento fora do casamento. Ponto. Simples. Aqui no tempo da graça, eu não posso ser lascivo. Eu não posso nem olhar com desejo para outra mulher, para outro homem. Eu não posso ter pensamento, senão eu já estou pecando. Ficou mais fácil ou mais difícil? Eu concordo com você. No tempo da lei, bastava eu não testemunhar de maneira falsa. Era só não testemunhar, dizer mentiras diante de um juiz. Mesmo, né? Agora, no tempo da graça, se eu julgar, quer dizer, aquele irmão lá, misericórdia, está condenado, está perdido, não presta. Aquele lá, filho de Belial, não é de Deus, não. Só de julgar, meu irmão, isso aí não precisa nem falar, não, só pensar. Você já pecou contra Deus. Ficou bom isso aí, né? Ficou mais fácil agora, no tempo da graça? Ou ficou mais difícil? Por que Jesus foi tão rigoroso assim agora? Vai ler o Sermão da Montanha lá para você ver, Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Vai lá ver. Tem mais. Isso aqui foi só um exemplo para vocês sentirem o drama. Hã? Tem muito mais, queridão. Vamos lá. Seu cara, irmão. Fala a verdade. Você vem aqui, fala aqui, ó. Fala aqui para mim. Glória a Deus. É mais ou menos por aí. Mas você vai ver que não é uma cobrança, porque assim, né? A diferença, a gente já falou, na lei a gente fazia a obra na carne, era uma lei espiritual para que um homem carnal a cumprisse. E isso Paulo também entra em parafuso, ele fala assim, cara, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. O que eu vou fazer? Coitado de mim, não tem como eu cumprir essa lei plenamente. Aí é que está a diferença agora. A diferença é que na lei o mandamento era exterior. Na graça, a palavra é revelada no coração. E nós somos transformados pela comunhão real com Deus. Qual é a questão? Olha lá, vou ler outro texto também. A obra se torna, presta atenção, resultado da transformação. A adoração não é mais um ritual exterior, mas uma verdadeira comunhão com Deus. Então, qual é a questão da graça e da lei agora? A diferença é que antigamente a lei estava exterior ao homem. Então, assim, estava escrito lá, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Certo? E você tinha que obedecer o que está escrito naquela pedra. Tinha que obedecer. Se não obedecesse, você era estipado do povo. Se você não cumprisse um ritual segundo aquela palavra, você era expulso do povo. Alguma coisa estaria ruim para você ficaria imundo. Era considerado imundo. Ninguém podia tocar em você, ninguém podia falar que você estava lá separado num cantinho. Como se tivesse de castigo. Você tinha uma lei, regras para cumprir e punições se não cumprisse. Então era exterior, era como uma lei moral civil. Você tinha que cumprir. Exterior. Então a lei está escrito lá e eu tenho que obedecer. Na lei é assim. No tempo da graça, Deus ele revela a vontade dele no seu coração. Deus, ele desperta o seu espírito. Vamos lá. Quando Jesus morreu, ressuscitou. Ele subiu. E alguém desceu. Quem desceu? O Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Jesus subiu, o Espírito desceu. Esse Espírito Consolador revela, ele que faz que você sinta a presença de Deus, ele te transforma. A lei de Deus, ela passa a vigorar de dentro para fora. Você é transformado pelo Espírito e a palavra. Então, Jesus falou assim, né? Quando ele foi resumir, ele disse, eu vou resumir toda a lei em 2.
amar a Deus, amar ao próximo. Por que ele resumiu dessa maneira? Porque quando você é transformado e vai se aperfeiçoando no amor, o amor te faz. Você vai matar alguém que você ama, ou se você está sendo aperfeiçoado no amor, você vai erguer a mão contra ele? Não vai, querido. Você está sendo transformado. Então agora a lei, ela te transforma. A palavra de Deus, ela te transforma. Ela vai renovando o seu espírito, vai te dando uma nova consciência. Você vai vivendo uma nova realidade, conforme você vai mergulhando, se aprofundando na intimidade e no conhecimento da palavra. Então, conforme agora, a lei não é mais uma condição de você ser salvo. A lei é o resultado, é um indício. Ou seja, é a prova de que você realmente está na presença de Deus, porque você está sendo transformado. Alguém que antes era um matador maluco, se transformou em alguém que ama. Alguém, como Paulo, que era perseguidor, se transformou em um dos maiores pregadores. Não, eu acho que o maior pregador de todos os tempos. Um homem que era medroso, que queria viver para si mesmo, como Pedro, se transformou no cara mais maluco de todos os tempos, enfrentando fariseu, enfrentando político, enfrentando quem viesse para cima. O Espírito transformou. E assim, a atitude é o resultado da transformação. Então hoje, na graça, você tem comunhão com Deus, coisa que na lei isso não existia. Na lei você tinha uma regra para obedecer. Na graça você tem comunhão com Deus. E por isso, Jesus fala no Sermão da Montanha. Por quê? Porque agora não é só uma coisa que você faz porque alguém ordenou. É algo que Ele vai implantando em você conforme você vai buscando. Nós, quando nós ministramos sobre o amor, nós entendemos que Deus é amor, certo? Deus é amor. Ele está fazendo o que conosco? O trabalho dele em nós é aperfeiçoar a essência dele. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. O amor é o que Deus está trabalhando em nós. O perfeito amor, a essência. A nossa imperfeição está na falta de amor, nessa essência. Aí o que não tem amor tem vaidade, egoísmo, orgulho. Essa imperfeição que causa todos esses males dos homens. Quer ser melhor, quer ter mais. Ou seja, é o amor imperfeito que nós perdemos e somos imperfeitos hoje no amor. E por isso Deus está gerando em nós e renovando em nós, trazendo em nós a perfeição do amor. Aí no final fala assim, lá em Coríntios 13, né, que no final, o que tem? Fé, esperança e amor. E no final só vai restar o quê? O amor. Porque a fé e a esperança não vão ser mais necessários. Quando o amor estiver plenamente completo e formado em nós, não precisaremos mais da fé e a esperança. Porque a fé e a esperança são para aperfeiçoar o amor. Quando nós estamos falando de graça, nós estamos falando da própria presença do Espírito em nós, gerando frutos, transformando a nossa vida. E a lei deixa de ser um peso para ser vida. Então nós queremos, nós amamos a lei de Deus por causa disso. Ficou muito mais fácil a graça, até muito pela intimidade, liberdade íntima que podemos ter de forma direta e exclusiva. Exatamente, irmão Tiago pegou a essência da parada. Isso mesmo, irmão Tiago. Ficou muito mais fácil por causa disso. Porque nós temos agora plena intimidade. Vocês entenderam a diferença da lei e da graça? Hoje nós podemos desfrutar. Então é muito bom, querido, quando você está numa adoração pegada e você é envolvido, você entra no lugar santíssimo, você pode. Tudo depende, assim, né, de uma consciência, você pode. Então, se você não estiver perdido nos enganos desse mundo, preocupado com coisas que não interessam, que são temporais, se você não estiver envolvido demais com coisas que são dessa terra, e se envolver na adoração plena, desculpem, você entra no lugar santíssimo. E você experimenta desse lugar, e é maravilhoso demais.
Olha lá. Tá vendo? Eu sou sempre atrapalhando os próprios slides. É sempre assim, vocês vão se acostumar com isso. É bem, irmã Jéssica? Glória. O Santo dos Santos não é mais um lugar além das cortinas, mas um ambiente espiritual do qual nós temos real acesso. Alguém se lembra o que é o lugar santo dos santos? Oi? Pode falar, irmã. Fala aí para nós. O que é o lugar santo dos santos? Dentro do tabernáculo. Irmã, você pode pegar um pouquinho de água para mim? Obrigado. Estou chorando aqui. Lembra do tabernáculo? Exatamente isso. Havia separação. Lá fora era o átrio, certo? Povão. Lugar santo. Os sacerdotes. Lugar santíssimo. Ou santo dos santos. Sumo sacerdote, apenas. Uma vez por ano. Poderia entrar. Oi? Uma corda na sua cintura e sininho na sua batina. Para que se ele parasse de fazer barulho, significa que ele morreu lá dentro. E ele tinha que ser puxado. Meu Deus, tem uma coisa aqui. Oi? Provavelmente já teve gente que morreu lá dentro. Não está escrito. Oi? Ia para onde? Ah, só o Senhor sabe. Eu que não vou julgar. Oi? Ali, se você... Irmã, Deus abençoe ricamente sua vida. Fulminado, exatamente. Fulminado. Ai, maravilha. Obrigado, irmão. Se o cara entrasse lá em pecado, se não era o cara legítimo para estar lá naquele momento, se ele entrasse em outra época que não era para entrar, qualquer coisa que fosse fora do ritual certo e perfeito que estava escrito na lei, ele seria fulminado. Como você viu aquele Nadab e Abiú, que eram os dois filhos de Arão, eles levaram fogo estranho no altar e morreram. Teve aquele outro homem que carregando a arca, esqueci o nome dele agora, mas foi tentar segurar a arca, ia cair do carruagem, tentar usar, acho que é usar, foi tentar segurar a arca assim, ó, fulminado, morreu, porque não podia tocar a arca, só levita, tinha toda uma regra, tinha que cumprir exatamente o que estava lá, queridão, tinha que ser levita, tinha que ser os dias certos, ali dentro só o sumo sacerdote, em um dia certo do ano, para fazer expiação pelo povo, tinha que ser exatamente o ritual que tinha que ser feito, senão, morte. A lei não era brincadeira. Então entrava o sumo sacerdote com um negocinho amarrado aqui, os caras lá no fundo só esperando para puxá-lo, caso ele morresse. Sininho na batina. Vai para cá. E ele queria que, porque senão alguém ia puxar ele, se parar de fazer o barulhinho. Então ele ficava chutando a batina toda hora lá, fazendo um barulhinho assim, ó, para que o povo soubesse que ele estava vivo. Para entrar no lugar santíssimo. Hoje, na graça, sabe o que você faz para entrar no lugar santíssimo? Hã? Tem que usar uma batininha cheia de sino? Hã? Tem alguém segurando você pela cordinha? Não. Você só fecha os seus olhos e fala com Deus. Quando Jesus morreu e houve aquele terremoto, 3 horas de escuridão, né? Você vai ver o relato. A Bíblia fala que houve 3 horas de escuridão e que houve um terremoto terrível, alguns sepulcros se abriram e o véu do templo, que fazia a separação do lugar santo do Santíssimo, foi rasgado de alto a baixo. Aquele véu era um símbolo da separação do homem com Deus. E essa separação acabou. Hoje, pela graça, pelo amor e pela presença do Espírito, nós temos acesso a Deus direto do trono da graça. E podemos acessá-lo a qualquer momento, qualquer instante. É preciso estar na igreja? Não. É preciso criar um ambiente, fazer um ritual? Nada. É preciso, se você quiser, entrar no seu quarto, fechar a porta, botar um louvorzão lá e morrer, meu irmão. E viver altas experiências com o Altíssimo.
Aqui no altar, se você estiver aqui na igreja com a sua mente conectada ao céu, sem distração, você entra nesse lugar, cara. Entra nesse lugar, você sente a presença de Deus muito forte. Nós temos esse acesso por causa da graça. Por quê? Porque não é mais pelas obras, mas por causa da fé, do favor merecido, né? Que nós temos. Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19, 20, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Podemos entrar com confiança, ou seja, o sacerdote podia entrar com confiança? Hã? O sumo sacerdote podia entrar com confiança na sala da graça? Podia? Não podia. Meu Deus do céu, podia? Podia ser fulminado ali. Eles estavam morrendo de medo, sei lá. De repente, tá mexendo com... E assim, aquele povo, eles viram coisas sobrenaturais. Então eles viram um monte fumegante, eles viram a nuvem descer, ele viu as 10 pragas do Egito, ele viu Deus fazendo coisas, matar um exército inteiro de Faraó. Eles viram Deus fazer essas coisas. Aí Deus fala, se você entrar errado nesse lugar, você vai ser morto e fulminado. Algumas pessoas morreram mesmo porque colocaram fogo estranho no altar. Será que esse povo aí podia entrar com confiança no lugar santíssimo? E tranquilidade? Não, tinha que estar tudo perfeito. Agora aqui está dizendo assim, por um novo e vivo caminho que nos abriu normal aqui. Agora que chegou. Ele nos abriu por um novo e vivo caminho, o mistério do seu corpo. Aqui, ó. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Você tem que entrar no lugar santíssimo? Vou fazer isso não, senão vou começar a pregar. Isso não é uma pregação. Vem cá, tem que eu sei mudar aqui, ó. Aqui, ó. Deus está te ministrando pela aula da graça. Glória a Deus por isso, irmão. Tá vendo? Nossa, Pai do céu. Mas eu tenho que me policiar aqui, porque senão vira pregação. Você fala, você está entrando no lugar santíssimo, mano? Você tem tirado um tempo com o Senhor? Aleluia. Não é isso. Hoje o acesso é simples. Você está dentro do seu carro e você faz, Senhor, pronto, queridão, já entrou lá. Pai, pronto, já está lá. Depende da sua conexão. Depende da sinceridade. Uma vez eu falei para o menino aqui, meu irmãozinho. Deus, ele zela mais por sinceridade do que por tempo. Vou ficar 2 horas no meu quarto. Fique, se for sincero. Se ali houver adoração, se a oração que você fizer for verdadeira, algo que realmente está no seu coração, fique ali por 2 horas, que vai ser maravilhoso. Agora, se você ficar ali por 2 horas só para gastar tempo e dizer fiquei 2 horas no meu quarto, isso não vai funcionar. A sinceridade é mais importante. Alguém que ficou 10 minutos sinceros ali e se derramou diante de Deus, é muito melhor que alguém que ficou 3 horas ali e não conectou no Santíssimo Lugar. Amém? Vamos lá, estamos quase terminando a nossa aula de graça. Tomara que tenha ficado mais claro. Tomara que não esteja... Irmãos, vocês estão online aí, eu vi na aula que eu gravei, como trava, meu Deus do céu, como trava. Aí eu tentei resolver na gravação, na hora da edição. Nossa, eu fiquei triste pra caramba. Como trava? Vocês assistiram a aula? Alguém assistiu a aula online? A aula gravada? Eu tentei cortar aquelas partes que ficavam... Nossa, Pai do céu. Misericórdia. Já mudei já. Queridos, é uma coisa muito importante essa aqui. A graça precisa ser recebida. A graça ela foi dada a todos os homens. Todos os homens. Essa é a diferença, né? A graça ela está disponível a todos os homens. Todas as pessoas que estão vivas. Mas é preciso que a gente receba. A gente pode negar a graça. Por que a gente pode negar a graça? Por causa do livre-arbítrio. Então eu posso negar a graça e querer viver no mundo.
querer viver o pecado. Eu posso querer negar a presença de Deus, não desejar e viver no mundo. Eu posso preferir a condenação. A graça precisa ser recebida. Então nós temos que reconhecer, arrepender. E aí a presença do Espírito vem em nós. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então, tudo tem a ver com a exposição. Você se expõe à palavra, a palavra é ministrada ao seu coração. É despertada em você uma fé. Primeiro degrau. Então você entrou no primeiro degrau de fé para crer em Cristo. E aí, a partir daí, a sua fé vai evoluindo, desenvolvendo, até que você alcance níveis maiores e consiga enxergar. A verdade é, outra coisa importante, nós vivemos em um mundo de ilusão, queridos. É muito importante saber disso. É um mundo de ilusão. Quando você entra na graça e o Deus ele vai te revelando a verdade, você vai despertando. Vai despertando para o que é real. Para o que realmente importa, o que é verdadeiro. Então você começa a enxergar e dar valor às coisas que são eternas. E isso faz toda a diferença na sua vida. Chegou o momento que Paulo falou, eu sempre falo isso porque é tremendo. Tudo que eu tinha, eu considero esterco. Diante da revelação que eu tenho hoje sobre Cristo. Então foi tanta revelação que Deus deu a ele, que ele percebeu, ele entendeu que tudo aquela pompa que ele tinha, aquela posição social, toda a riqueza que ele tinha, que provavelmente era um homem rico, e toda aquela, ele ia ser o sucessor de Gamaliel, que era um cara ali como é que fala? Do Sinédrio. Ele é um figurão, gente. Paulo não era brincadeira, não. É um cara com título romano. Não, cara. Tinha nome romano e tudo. Era figurão lá em Israel. Ele abriu mão de tudo por causa da revelação. Ou seja, ele viu algo real e verdadeiro. Então, nesse mundo, tudo é ilusão. A única coisa que é real é o que é eterno. E conforme você vai entrando nesta graça, nessa presença, conforme você vai mergulhando nesses princípios bíblicos, na intimidade com Deus, na presença de Deus, mais os seus olhos espirituais vão se abrindo e mais você vai enxergando a ilusão deste mundo. E coisas que você antes dava um valor absurdo, vai perdendo o valor por causa da revelação. A graça te proporcionou esse acesso ao mundo real, vamos dizer assim, ao mundo real, ao mundo eterno. Só que é preciso. Alguns gostam do mundo, alguns gostam do prazer do mundo, alguns gostam. Então, não tem acesso. Não porque não querem. Barreiras que não impedem o homem de aceitar a graça, entender a graça. Olha só. É muito interessante. Porque, primeiro, você precisa se arrepender, certo? O que é arrependimento? Vamos tratar sobre isso uma hora aqui. Primeira coisa, autossuficiência. O homem que acha que tem tudo que precisa em si mesmo. Meu Deus, não sabe de nada, absolutamente nada mesmo. Eu sou autossuficiente em mim mesmo. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso está aqui, ó. Está aqui. Eu tenho tudo que eu preciso. Sabe de nada, inocente, completamente fora da caixinha. O homem precisa de Deus. A essência do homem é Deus. Sem Deus, o homem morre. Não tem propósito. Não tem um motivo de existir. Então dizer que o homem é o suficiente em si mesmo é bobagem pura. Falta de entendimento e conhecimento. Absurdo completo. Então a autossuficiência é uma mentalidade que o mundo tenta trazer no homem. Só que nós temos que nos encher da palavra, pelo amor de Deus, para que não caiamos nessas besteiras. E individualismo, também o mundo tem, olha, isso aí é uma, vamos dizer assim, o mundo acertou nisso aí. Se quer destruir a igreja, se quer destruir uma pessoa, tira ela do meio dos outros cristãos. Fala assim, não, você não precisa da igreja,
Jesus Cristo está no seu coração. Não, você não precisa ir à igreja para ser de Cristo. Jesus Cristo está em você. E aí tira a pessoa no meio. Aí ali na igreja tem os Deus que levantam homens para ser mestres, Deus que levanta homens para ser pastores, Deus que levanta homens para ser profetas, evangelistas, para que a igreja seja edificada e um ajude o outro. Ele é profeta, ele profetiza. Eu sou mestre, eu ensino. E assim a gente vai crescendo e amadurecendo um ao outro. Ela é pastora, ela vai cuidar de mim, dos meus problemas, vai me ajudar. Aí o inimigo vem e tira no meio do povo de Deus, fica sozinho ele enche a cabeça do caboclo de lorota. Essa é a verdade, irmão. Individualismo, orgulho é o mal desse tempo. Orgulho é o mal desse tempo, cara. Meu Deus, orgulho e vaidade, baixa autoestima é falta de entendimento. Tudo isso, queridos, o mundo implanta isso na sua mente com mentiras, enganos, filosofias, ideias, sabe? Coisa que você nem percebe já entrou. Então isso você tem que lutar contra isso. Como? Lendo a palavra, buscando a palavra, a intimidade com Deus, vindo à igreja. Vindo mergulhando. Moleque! Sempre tem, irmão, uma deixa. Sempre tem uma deixa. Obrigado, Senhor. Aleluia. É assim, queridão. Você vai buscando conhecimento, entendimento, intimidade. E aí você vai se libertando dessas coisas. A falta de compreensão da verdade nos impede de acessar a bênção que o Senhor nos deu de graça. Isso é a mais pura verdade. Então não deixe isso acontecer. Encha a sua mente de entendimento. Encha a sua vida de intimidade com Deus, adoração mesmo. Esteja com a sua mente sempre conectada ao céu. Porque se não estiver conectado ao céu, vai estar conectado ao mundo. E aí já viu, né? E aí já viu, sua mente está entregue ao mundo. Amém? Vamos lá, meu Deus, eu tenho 10 minutos. Hoje eu tenho que terminar a graça. A semana que vem não teremos aula. Eu vou aguentar firme e não chorar. Alguns dos meios pelos quais recebemos. Querido, o que é receber? Nesse contexto, é compreender, desfrutar. Você compreende e desfruta. Senhor, eu pequei hoje. Cometi um erro. Na época da lei, você ia ser expulso do meio do povo, ou você ia ser condenado de alguma maneira. Hoje, você pede perdão para Deus e retorna ao caminho. A questão é, aquele que verdadeiramente está no caminho de Cristo, aquele que verdadeiramente entrou na graça e a presença do Espírito está nele, ele não quer pecar. Paulo lhe fala isso em Romanos 7. Não consigo fazer o que eu quero. O que eu não quero, eu faço, mas o que eu quero fazer, que é ser santo, perfeito, eu não consigo, eu peco, porque eu sou falho. Deixa todo. Agora, o homem que tem essa graça, que entrou na graça, recebeu a graça, ele ama a palavra. Ele ama a palavra. A diferença da lei e da graça é essa, porque a lei, na graça, a lei é revelada de dentro para fora. Você sente a lei, você ama a lei, porque ela faz com que você entre num lugar original da sua essência. Então você se sente pleno, completo. Cada vez que você observa algo, você compreende algo com mais profundidade, ou você cumpre algo que está na lei, você se sente um humano mais completo. Porque você agora tem a presença de Deus em você. Essa é a diferença. Então, quando você peca, você não tem medo de morrer. Você realmente fica triste, não deseja pecar. O seu desejo é acabar com o pecado na sua vida. Você não ama o pecado. Pelo contrário. A diferença da graça para o tempo da lei é essa. Então, hoje, na graça, você peca, mas não quer pecar. Só que quando você peca e cai nesse contexto, você sabe que este pecado não é mais capaz de te condenar ao inferno. Você pode voltar. Se ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoe porque eu pequei de novo.
mas eu sigo no caminho em frente. Só é derrotado na graça aquele que cai e permanece caído. Aquele que cai não volta mais para Cristo. Esse foi derrotado. Esse saiu da graça e vai para o inferno. Agora, toda vez que você pecar, pedir perdão, se arrepender e voltar, o Senhor vai te receber de volta. E você vai viver tudo isso de novo. E vai continuar a caminhada com Cristo, buscando a Cristo de todo o coração. Vai continuar lendo a Bíblia, vai continuar orando, vai continuar vindo à igreja, vindo mergulhando. Vai continuar. Não vai parar. Só é derrotado quem para. Nossa, esse pecado já era. Estou perdido. Não está. Volta. Peça perdão, se arrependa e volte. Tá bem? Bom, primeiro, conhecer mais a palavra de Deus. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Gente, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Primeira coisa, você precisa conhecer a lei, a palavra, o entendimento. Ah, então eu não preciso mais conhecer a lei, porque agora eu estou na graça? Ah, não seja, meu Deus do céu, não faça isso, irmão. Se você entender os conceitos das festas, se você entender os conceitos dos rituais, de tudo aquilo que acontecia em Israel, a própria lei vai fazer com que você entenda, compreenda com profundidade o coração de Deus sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o homem. A lei revela o céu. Então você hoje vai estudar a lei, compreender e buscar a revelação do Espírito. Então leia a palavra, ouvir a palavra, orar, jejuar, tudo isso que a gente já sabe. E adorar. Viver a graça é viver um relacionamento verdadeiro e sincero com Jesus, sem fingimento ou rituais. É desfrutar de toda a esperança, confiança no amor, nas obras do Senhor por nós. Viver a graça é viver uma intimidade sincera. Antigamente, na lei era um ritual. Você cumpriu um ritual e fez tudo certinho, beleza. Mas não tinha relacionamento, queridos. Não tinha. Hoje você pode entrar. Uma vez lá na mulher samaritana, Jesus falou com ela lá, né? Não, a mulher. Não, alguns falam que tem que adorar no monte. Monte Gerazim, né? Que era onde tinha que adorar. Outros falam que tem que adorar em Jerusalém. Jesus fala, vai chegar um dia e que você só vai adorar em espírito e verdade. Aonde você estiver, é o seu espírito que vai adorar Deus, não importa onde. A sua conexão vai ser, não é por rituais, por lugares sagrados. A sua conexão vai ser no espírito. Aonde você estiver vai ser sagrado. E você vai entrar e conectar-se com Deus. E hoje nós podemos ter esse acesso sincero. Sinceridade é tudo. Se você está com raiva, ore com raiva. E expressa isso a Deus, verdade. Se você está feliz, expressa a felicidade. Se você quer adorar, adore. Faça verdadeiramente. Seja sincero. Não é só ficar ali e falar assim, o que eu vou falar agora? Fala o que está no seu coração, cara. É a sua vida. Deus sabe de tudo, mas é a sua conversa com Ele que edifica. Amém. Uau! Rapaz, eu estou ficando bom nesse negócio de horário, viu? Olha só, até o fim da nossa aula. Ah, moleque! Olha, o que é, bichão? É treinamento. É pura graça, Senhor. Obrigado. Pura graça do Espírito mesmo. Amém, meus queridos? Então, entendo o que é. A graça, ela é muito simples. E torna simples também a lei. A lei, hoje, nós temos a lei para compreender e buscar revelação. E ela revela, a lei é perfeita, é a vontade de Deus. É todo o cumprimento da profecia, tanto das que já se cumpriram, como das que não se cumpriram ainda. Assim como as profecias revelam o coração de Deus. Amém? Nossa, Pai do céu. Aí teve aquela hora, no Monte de Transfiguração, se a gente lembrar bem. Apareceu, lembra quem apareceu lá? No Monte de Transfiguração era Jesus, estava lá com os três, Pedro, Tiago e João, lá em cima do monte. E de repente, estava lá os três no monte. Jesus começa a brilhar com uma luz extremamente forte. Aparece com ele nada mais, nada menos que Moisés e Elias.
E os três lá falando, Senhor, que bom, o Pedro, né? Pedro sanguíneo. Que bom que estamos aqui. Vamos fazer uma tenda no meio do monte, queridão. Fazer uma tenda por quê? Mas Pedro deslumbrado. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para o Elias, uma tenda para Moisés. Vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar todo mundo aqui. Mas o interessante é que estava lá Moisés e Elias. Moisés representa o quê? A lei. Elias, um dos profetas mais conhecidos que tem. Então representa o quê? A profecia. E Jesus Cristo representa a própria salvação, a graça. Quando eles abriram os olhos, eles ouviram uma voz e dizia: este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, ouvi a lei? Ouvi Moisés? Não. Ouvi a profecia? Ouvi a ele. Quando eles abriram os olhos, não havia mais Moisés, a lei, e não havia mais Elias, profecias, só havia Cristo, porque Cristo é o cumprimento. Ele é o cumprimento das profecias, tudo fala de Cristo. E a lei, tudo fala de Cristo. Então, quando eles abriram os olhos, eles só viram Cristo. A graça é isso aí. Você vai abrir os olhos e vai ver Cristo. Sua salvação, sua conexão, seu destino. Cristo. E, é claro, a sua transformação. Seu papel é só buscar. Amém? Ficou entendido? Ficou claro que a graça, que a lei, tudo isso? Eu sei que talvez não tão perfeito, mas a palavra é a mesma. Deus. Qualquer dúvida, por favor, não hesite em perguntar. Seja no chat, seja no grupo, seja diretamente comigo, manda uma mensagem às 2h da manhã. Silvão, não estou aguentando. Ah, meu Deus do céu, que... vou responder no outro dia, 6h da manhã. Mas saiba que eu vou responder, amém? Fique tranquilo sobre isso. Mas não fique com dúvidas. Amém? Queridos, Deus abençoe. Por favor, não saia até que eu tire a foto, hein, mano? Agora